A carência, aqui, né, a gente, só para lembrar, a gente está na pergunta do, do Frei Tancredo. Do feminino e do masculino. Porque que não podem viver juntos, né? Ok, lembrei. E ele fala da luz que emana de cada um. Da Ok. luz azulada, que vem do feminino, né? A luz da harmonia, que vem do feminino. O feminino é a que acolhe, que harmoniza, né? E falou da luz do masculino, a luz guerreira, né? Mas antes, no parágrafo anterior, ele fala da união dessas duas luzes, né? Não tem a grande necessidade dos dois permanecerem juntos, para não morrerem carentes dessas luzes de Deus. Então, são luzes de Deus que emanamos de cada um, do masculino e do feminino. E tem seu papel, né, de união, de amor e de melhoramento por um por outro. O masculino ajuda o feminino ajuda o masculino. Aí ele vai dar continuidade. Aí é contigo, Ismael. Tá bom. Ô, meu irmão, mas se você quiser seguir aí com o livro, você prefere? Não, a sua leitura sempre nos enriquece. Tá bom. Então vamos lá. A carência de um que se encontra no outro é força que não obedece, pelo menos no mundo em que vivemos, à vontade. Não tem barreiras de filosofia, religião ou ciência. Não teme cadeia, nem armas. Não distingue pai, mãe, filhos, nem parentes, companheiros ou amigos. Não recua diante da força e não teme ser emparedada. Essa força domina reis e sacerdotes. Não recua diante de guerras, nem de rumores de guerras. Não se importa com o tempo e vence as fúrias dos mares. Se ela tivesse condições, demandava as estrelas com o mesmo calor que alcança o seu objetivo ao toque da mão. Essa força, meu filho, é o sexo. Manifesta-se sobre variadas formas, mas é o mesmo sexo. Sabes agora por que não podemos, por enquanto, vivermos homens e mulheres juntos em comunidades como a nossa? Não podemos dormir juntos com as nossas confreiras, como fazíamos em criança, por falta de preparo espiritual, por falta de domínio, por não termos ainda domesticado os nossos pensamentos. Já é muito avanço não invadirmos domicílios e não atacarmos nossas filhas, porque os instintos nos religam a isso. O futuro nos dirá o que deve ser feito nesse sentido, para que possamos o que deve ser feito nesse sentido. Para que possamos ser irmãos em Cristo de tudo aquilo que foi criado por Deus. Eu desejaria que todos compreendessem, e muito mais eu, o mais necessitado, que estamos separados das nossas irmãs em Cristo somente pelo físico, mas espiritualmente estamos ligados pela eternidade, por precisarmos dela no campo imenso da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela certamente de nós, para formarmos a unidade benfeitora, na formação de um ambiente de luz, nas trevas da terra. Peço desculpas se falei muito que não deveria falar. Pede a Deus por mim, e eu particularmente, peço a todos que me ajudem a disciplinar a minha língua, e se for preciso, que a castiguemos. É só um segundo, se me permitirem. O ego, né? Eu vou falar, o ego é uma coisa boa, tem que ser dominada. Mesma coisa é o sexo, é assim que eu vejo, né? E existe nos exercícios, porque a força do sexo, gente, ela é maravilhosa.
É bem assim, agora aí, guerras, não distingue nada, enfrenta armas, né? O desejo é uma coisa maravilhosa. Mas se você disciplinar, tudo aqui é disciplina. Compreender essa energia, sentir essa energia e usar essa energia para o bem. Se ele pudesse, remover as estrelas. Então, se a gente usar para o bem, todas as energias que a gente tem, inclusive a energia sexual, né? Sempre usar para o bem. Entender, aceitar, compreender e usar para o bem. Sempre, tudo para o bem. Porque tudo é graça, é bênção de Deus. Vamos lá. Só um complemento rápido. Se a gente for buscar em outras vertentes espiritualistas, a gente vai ver o emprego da força sexual com muita intensidade até. Para quem já teve curiosidade de ler sobre a ativação de Kundalini, inclusive, eles usam muito essa força. Porque não há força, quando eles dizem força sexual, não é a força de sexo como a gente normalmente imagina, é uma força poderosíssima que vem da natureza. Sim. E acho que a grande dificuldade de nós todos lidarmos com isso é porque com o caminhar da humanidade na Terra, ele foi sendo impregnado de outros sentimentos, ele foi se envolvendo com outras formas de encarar e de sentir esse sexo. E ela foi, de certa forma, se deteriorando na sua concepção. E nós passamos a dar, ao longo do tempo, uma conotação de sexo que não é a conotação, certamente, que Francisco, quando menciona a palavra sexo, ou as energias sexuais. Ele não está falando de ato sexual, ele está falando de energia sexual. Isso mesmo. Eu acho interessante o que a gente está vivendo hoje em dia. Silvio, Diva, tá muito baixinho. Diva, tá baixo, aumenta o seu volume. Não. Eu acho que você teria que depois marcar no microfone, aumentar o volume do microfone. Tira o fone para pegar o microfone do... Tá ótimo. Agora eu vou falar. O que eu acho é o seguinte, o que a gente está assistindo nos dias de hoje, né? Eu acho que, de alguma forma, se a gente olhar de uma forma, assim, tá se separando essa coisa da energia, do sexo, do amor. Aí, quando as pessoas se sentem muito agredidas, né, com os LGBTQI, todos essas, todo mundo fala sopa de letrinhas, não sei o que e tal, mas de alguma forma a gente vê que tem pessoas que falam do amor de uma forma que estão separando o sexo do amor. E a gente ainda se choca muito com isso, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a minha geração é uma geração mais antiga, então está muito ligada a amor, homem, mulher, sexo, homem, mulher e tudo. E quando vem uma nova visão, que é o que a juventude estão trazendo, eu não estou fazendo julgamento, veja bem, de ruim, não é nada, não, estou só olhando mais filosoficamente, viu, gente? Porque às vezes as pessoas, hoje em dia, o conservadorismo, ele está muito assustado com isso, né? E eu acho tão interessante isso que o Silvio, de certa forma, colocou, que a energia sexual, e que isso tudo é diferente da questão amor, né? O amar, você pode amar homem com homem, mulher com mulher, amar mesmo, né? E gostar muito, e não ter essa coisa do sexo que mistura, né? Aí eu iria até um pouco mais além, porque a própria vinculação do sexo ao amor já é, de certa forma, uma deturpação da compreensão dessa energia, porque os textos antigos de outras vertentes espiritualistas, ele considera isso como uma força da natureza, que não é vinculado ao amor, sexo tem que ser feito com amor, no sentido que o homem e a mulher, na maioria das vezes, compreende. Então, essa própria ligação da sexualidade, do sexo, com amor, homem e mulher, amor entre seres humanos, já é em si uma deturpação da essência dessa energia,
ela não está vinculada a esse amor que liga pessoas ou espíritos. Ela é uma energia própria da natureza, com potencial, com conhecimentos inerentes que a gente nem sonha em vislumbrar ainda. E a gente ainda fala, percebe, sente muito essa questão sexual pelo nosso aprendizado aqui, né? Pelo que os nossos avós, nossos pais foram nos mostrando, né? E essa foi a compreensão que a gente foi tendo. Agora a gente começa a ver um pouco diferente, mas ainda, não vou falar por mim, a gente ainda sente muito tudo isso ligado à relação homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, entre seres encarnados e desencarnados, que a gente sabe que essa tendência se perpetua, não basta desencarnar que se livra dos teus apegos, dos teus sentimentos prazerosos. Então, acho que a compreensão dessa energia que brota da natureza é uma coisa que a gente ainda vai demorar um pouco para realmente alcançar. E com relação a essa energia em que a gente está falando, do Kundalini, essa energia que é impressionante, mesmo essa força, ela é uma força geradora. Então, ela está ligada com o processo de criação, né? Então, não só ali a criação da vida, mas processos de criatividade. Então, o processo de criatividade utiliza essa energia também, aquele processo onde você está criando, processo de ideoplastia. Então, por isso que os espíritos, eles colocam tanto a importância da disciplina, porque uma vez que você comece a movimentar, os pensamentos, eles se tornam mais fortes, você ideoplastiza com muito mais intensidade. E claro que, como, né, toda ação, ela tem as suas consequências. Então, se não é bem direcionada, ela é um retorno muito duro, né? Então, por isso que eles falam assim no sentido da profunda responsabilidade de mexer com essa força, que é uma força criadora, e está profundamente ligada com o momento da Terra, né, de regenerar. A Terra está passando por processos de cura. Então, está sendo criado uma nova Terra, um novo planeta. Então, essa energia, eu vejo assim no sentido da gente, né, quando inclui o amor, no sentido de direcionar ela para uma construção de fraternidade, de união, dos princípios desse novo mundo, né, que está sendo criado. Então, realmente é uma força imensa da natureza e que aos poucos, cada vez mais estamos aprendendo a utilizá-la para o bem, inclusive nesses trabalhos, no momento em que a gente vai realizando esses processos de radiação, os próprios mentores, aos poucos, eles vão, né, abrindo esse manancial do Kundalini. E tem uma parte interessante naquele livro Iniciação Viagem Astral, sobre um capítulo que é só sobre o Kundalini, né, tá aí no nosso canal do YouTube, quem quiser pegar para ler, ele vai trabalhar sobre esse assunto também de uma forma interessante, sabe? Então fica uma sugestão também de material bacana. Procurar. Eu já ter lido, não chamou atenção, mas vou procurar. E ontem, a gente falando do feminino ontem também, a gente estava lendo sobre Nossa Senhora, né? E como a energia do amor do feminino é magnífico, né? E como ela guardou o silêncio, ela soube usar a energia, né? Como Cristo soube usar a energia, né? Como Francisco soube trabalhar a energia, e a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar. E lembra que cada passo a gente dá, 100 eles dão a nossa direção. Então, eles estão sempre nos aparando, sempre. Para a gente trabalhar, porque a gente tem essa formação que o Silvio falou, muito pertinente do nosso passado, da nossa cultura, né? Do macho, do não sei o quê. É muito importante a gente, o Francisco fala aqui, né? Compreender.
Compreender para entender e disciplinar. Agora, deixa eu só colocar uma dúvida rápida que veio para mim. Dentro desse contexto que a gente identifica a força masculina de uma forma, a feminina da outra, será que se Cristo viesse na forma de mulher, ele teria alcançado o efeito que ele causou na humanidade? Será que Nossa Senhora, ao invés, se fosse ao contrário, fosse um homem, ele teria essa ascendência sobre a humanidade? Ou tudo isso já faz parte de um contexto para que nós aqui, pobres coitados, afogados em nossa ignorância, nos nossos preconceitos, pudéssemos identificar com uma imagem que a gente aceitaria melhor? E se a gente, ao desencarnar, descobrisse que Cristo e Maria são exatamente a mesma entidade espiritual, que se mostra de uma forma ou de outra, para que a humanidade pudesse se identificar melhor com a ideia que ela vai pregar? Eu acho que a resposta você já falou, né? A força crística independe do masculino ou do feminino, né? Mas aparenta aqui para a gente de acordo que é melhor, mais fácil da gente assimilar. É assim que eu vejo. Então, seguir esse processo natural, o Cristo nascer de uma mulher, né? E vir e tudo, e o padrão do masculino e do feminino, né? Uma sociedade extremamente patriarcal. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Então, mas independente do masculino e do feminino, é a força crística, a força divina, que está em todos nós, que reina em todos nós. Posso continuar? Eu só lembrei, desculpa, eu lembrei da cabana, né? Que Deus era uma mulher negra, né? É muito legal. Eu estava lembrando disso agora também. Vale muito a pena, gente. Eu só assisti o filme. Muito interessante. Frei Diogo, admirador do silêncio e cultivador da tranquilidade, argumentou com ardor. Pai Francisco, se fosse de utilidade para nós outros, desejaria ouvir alguma coisa sobre o respeito. Francisco de Assis, satisfeito com o encontro daquela noite, pelo interesse dos frades em variados assuntos, sorriu internamente e deu graças a Deus por aquela escola que ele, Francisco, era o mais necessitado. E respondeu a Frei Diogo com dignidade: meu filho, o respeito é um ambiente sagrado, na linha do nosso entendimento. Cada um de nós é parte da vida universal, mas com vida distinta. A alma é um verdadeiro mundo, e dentro dela existem leis que devem ser obedecidas, a não ser que queiramos sofrer as consequências da nossa ignorância. Certa ocasião, quando estive na França com meu pai, visitamos a casa de um velho sacerdote, homem de Deus, que tinha uma grande biblioteca. Lancei mão de um dos livros cuja leitura sobre coisas da alma me encantou. Versava aquele valioso livro sobre o que deveríamos fazer para adquirir a autoeducação. O tópico que mais ficou gravado em minha mente exortava a quem o lesse: conhece-te a ti mesmo, que o resto te será revelado. Somente por esse ensinamento foi compensada a minha ida à França. Para conhecer semelhante valor espiritual, eu iria a pé a qualquer lugar do mundo. Se cada um de nós começar a conhecer a si mesmo, redobraremos o respeito para com os nossos semelhantes. Pedimos a Frei Luís para lembrar alguma coisa do Evangelho que possa reforçar o conceito sobre o respeito, porque se falarmos o ano todo ou a vida toda sem que o Evangelho de Nosso Senhor esteja presente, nada dissemos.
Frei Luís rememorou por instantes e falou serenamente, como se a alegria estivesse saindo em feição de luz por todos os seus poros. Pai Francisco, poderíamos nos lembrar de Paulo de Tarso, falando aos Romanos, no capítulo 14, versículo 14, quando assim objetivou: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Francisco, na alegria peculiar ao seu ser, adiantou com simplicidade: eis aí a fala do Evangelho de mais profundo respeito, recomendando-nos acolher o que é débil na fé, sem exigir dele que nos siga e sem a ele impor as opiniões, para não destruir o que de mais sagrado deveremos fazer. Acanda. Acanda, se respeitamos as ideias alheias. Desculpa, estava sendo a caridade. A caridade, se respeitamos as ideias alheias, os semelhantes passam a respeitar as nossas. E Deus, a grande onisciência, sabe que a verdade condensará as ideias que ficarão nos corações. Devemos esquecer a pretensão e sermos conscientes do que representa a verdade. Busquemos, meus filhos, o Cristo todos os dias, para que Ele nos guie e abençoe a nossa jornada. Muito lindo, hein? Nossa, que coisa, assim, para o momento que a gente está vivendo, pelo menos aqui em Brasília, que coisa linda. O respeito é a coisa mais importante nas relações. Quando você sempre se colocar menor que o outro, não maior do que o outro, né? Porque se você coloca menor que o outro, você respeita. E em todos vive Deus, né? Em todos vive o Cristo. Tem que respeitar o Deus no outro. Eu costumo falar que não tem ninguém feio, porque Deus ia fazer alguém feio. Não existe nada que não é para o bem. E as forças contrárias são importantes até para o desenvolvimento. O respeito. Não, meu pai, falei para o papai. Meu pai falava: o respeito é a base de todos os relacionamentos. Do marido com a mulher, do irmão, entre os irmãos. Respeite seu irmão. Né? Porque irmão, quando menino, briga muito com o outro, né? O outro sempre está errado, você está certo, e briga mesmo, sai de tapa, né? E o papai falava: respeita seu irmão. Porque ele quer fazer, deixa ele fazer. Respeite. Nossa, é muito bonito mesmo, Gil. Você chamar a atenção isso aí. Tem uma frase que é bem conhecida que fala assim, né? Que tem uma frase que fala assim: o que a gente ama, a gente cuida. E acho que a gente pode levar isso também para a questão do respeito, né? O que a gente ama, a gente respeita. E acho que, como todos os ensinamentos aqui tá nessa base do amor. Quanto maior o amor, maior o cuidado, maior o respeito. Rômulo, eu acho que não vale a pena continuar a próxima pergunta. Não. Só falar uma coisa dessa frase aqui mesmo, que eu achei... recomendando-nos acolher o que é débil, sem exigir dele que nos siga e sem a ele impor as opiniões. E isso levanta uma questão: quem mais, de fato, nos ensina na nossa jornada? São os nossos mentores ou aqueles que se aproximam de nós, que nós pretensamente achamos que vamos auxiliar? E nossos mentores, eles dão sugestões, dão orientações, mas deixam bem claro: eu abri essa porta, se você quiser passar, a escolha é sua. Esses nossos companheiros, que por vezes nós pretensamente achamos que vamos até eles para auxiliá-los, eles nos trazem de fato ao mundo deles. Eles fazem
de alguma forma, que nós sintamos o que eles estão sentindo, as suas dores, as suas apreensões, as suas raivas, os seus ódios. E quando nós compreendemos pelo que ele passa, a gente aprende naquela situação. Então, isso já foi discussão de alguns grupos, né? Quem realmente são os nossos grandes professores, nossos mentores, ou aqueles que se aproximam em qualquer desarmonia que seja, para que, misturado, né, com as nossas próprias dificuldades, cheguemos a conclusões juntos. Nossa, Vencível, essa pergunta é boa. Eu vejo, é como se eu chegasse com dois amigos e falasse assim, com quem você aprende mais, com A ou com B? Cada um tem um aprendizado diferente. A formiguinha, se você prestar atenção, vai dar um aprendizado. O irmão que está ali vai dar um aprendizado. Os mentores, tantos ensinamentos impressionantes que eles nos conhecem tão bem e também trazem ensinamentos. Cada vez mais eu acho que a gente trabalhar e perceber que tudo está ensinando. Cada brisa tem um ensinamento, as leis da natureza. Então, acho que talvez ele não caiba a comparação que, do ponto de vista, quem aprende mais, é quem nós estamos mais abertos para aprendermos. E eu acho que a gente deve estar aberto a tudo, a tudo. E sem comparação, a menor coisa, a poeirinha, para aquele que está aberto, aprende. Né? Então, estarmos abertos aos ensinamentos dos mentores, aos ensinamentos da vida, que muitas vezes é Deus. Deus está mostrando, né, não é o mentor direto, mas é Deus ali através do outro, de questões concretas. Então é ver tudo como expressão divina nesse aprendizado, sabe? É assim que eu vejo. Não, Sim, Ismael. se resume no... Não existe nenhum passo adiante se você não souber juntar a prática e a teoria. Sim. Você tem a prática, mas só a prática você não tem a teoria. Se só tiver a teoria, você não tem a prática. A teoria te ensina o que fazer, a prática, como fazer. Então vamos pegar na nossa prática diária. Com quem a gente aprende mais? Quem a gente respeita mais? Vamos juntar aí esse pensamento, né? Que o Ismael falou de inclusão. Quem que a gente aprende? Com quem a gente aprende mais? Com quem a gente respeita mais? É que a gente para, então, respeitar todos. E vamos estar aprendendo com todos. Cada gesto da natureza, cada animalzinho, cada formiguinha, como o Ismael diz, vamos respeitar. Aí nós vamos aprender com ela. Vamos lá, gente? Desligar as câmeras.